Ele vai se arrepender, sem dúvida nenhuma, porque ao voltar para a Argentina, ele vai ter que arrebentar lá de novo, porque já está muito claro que ele não tem mercado na Europa. Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando aos créditos ao canal Band Esportes. Programa Os Donos da Bola RJ, polêmica envolvendo Orediano. Pediu para sair do Vasco. Gabriel Peck de saída também, já foi vendido para o Galaxy. E contratação de peso aí no Vasco. Acompanha o vídeo aí sem muita enrolação. Já vou pedindo também para vocês que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também aí, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Trago aí para vocês também mais dois nomes, Terans e Adalberto Carcilha. Cabem no Vasco? Acompanhe o vídeo e até o final, vocês vão ver na matéria. Vasco, porque o Vasco acertou, né, a venda do Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Se o Johnny puder me confirmar, acho que são 10 milhões de dólares, 49 milhões de reais. É muita grana. Só que o Vasco vai perder 2 pontas de uma vez, o Peck e o Orediano. E agora, Igor? Foi uma negociação boa para o jogador e para o clube também, pelos valores envolvidos. Mas o Peck, na minha opinião, fazia parte da espinha dorsal do Vasco. Você pega ali 4, 5 jogadores que são titulares, o Peck estava nesse bolo, apesar de boa parte da torcida criticar o Peck, principalmente pela tomada de decisão. Aquele último toque, a finalização, ele era um jogador que contribuía bastante taticamente, ajudava, marcando, criava muitas chances, pecava um pouco na hora de definir, mas é algo que pode ser desenvolvido, ele ainda é novo. Eu acho que vai ser uma perda sentida pelo Vasco, como você disse, não perdeu só ele, né? Perdeu o Orediano e hoje conta com poucas opções para as pontas. Trouxe o David, que estava no Internacional, tem o Rossi no elenco, mas se tem uma posição que o Vasco precisa atacar com mais força no mercado agora, são os extremos, como o Peck, como o Orediano, porque realmente acho que vai ser uma perda sentida, apesar de parte da torcida não ser tão entusiasta assim dele. Fernandão, o que você acha? Tem que repor essa saída do Peck? O que você pensa em relação a isso? O Vasco está bem cauteloso no mercado, acho que nesse início de temporada. A gente tem que entender que a janela vai até o fim de janeiro. Né? E abriu hoje, né? É isso aí, vai até o fim de janeiro. E o Peck foi muito bom para o jogador, foi muito bom para o clube. É bom a gente lembrar que o Vasco acho que segura 10% de uma futura venda, que a MLS hoje é um mercado, já é revendedor, já tem conseguido vender jogadores para a Europa. O Thales Magno, revelado no Vasco, está jogando muita bola lá e tem proposta do Bolonha, da Itália já. Então o Vasco até pode morder um percentual, por exemplo. Porque a gente tem que entender que é uma empresa, é um negócio, né? Tem que ser bom para todo mundo, tanto para o clube, para o jogo e para a empresa também. E com esse dinheiro o Vasco consegue trazer outros jogadores experientes que possam vir a fazer essa função. O Vasco está meio cauteloso, mas a janela ainda está com tempo, a gente tem que ter paciência, porque os caras não vão cometer o mesmo erro do ano passado, eu acho. O Peck que chegou no Vasco com 9 anos, né? Muito pequenininho, ainda acostumado a uma vida aí. Agora, o Orediano, cabia mais tempo? O que você pensa disso? Eu acho que até caberia mais tempo ao Orediano, mas se ele não quer, fica complicado, né? Ele não queria permanecer no Vasco, então a partir do momento que o jogador não quer ficar no lugar que ele está, melhor caminho é uma negociação mesmo. O Orediano que teve algumas chances no ano passado, fez um gol importante contra o Cuiabá, mas não empolgou, não fez valer o investimento que o Vasco fez nele, comprando junto ao Vélez da Argentina. Foi um dos maiores investimentos, Pois é, né, um dos maiores investimentos Vasco. no primeiro ano da SAF do Vasco e não fez valer isso tudo. Então, a partir do momento que o Orediano não quer ficar no Vasco, o melhor caminho é encontrar uma negociação que, como o Fernandão disse, seja boa para o Vasco, para o Orediano e para o clube que venha a buscar o Orediano aqui no Brasil. Ô, Fernandão, o Edmundo falou um pouquinho sobre isso. Antes da gente ver o Edmundo, só uma coisa. Você pode falar, porque viveu isso, né, dentro de elencos, ter um jogador insatisfeito, né, quando que chega a gota d'água ali. O Marcos Mota, que é um dos grandes advogados aí do futebol, o Marquinhos, né, conhecido novo no Flamengo, ele diz uma coisa, quem comanda a operação é o jogador. Não tem operação, não tem nada se o jogador não desejar. Então, se ele não deseja permanecer, o que é triste, porque eu acho que isso vem muito da pressão que ele sofreu, da necessidade de resultados no primeiro turno, que o Vasco não teve, e ele, por ter sido essa contratação... O peso, né? O peso, e por ser um jovem, a gente tem que entender que é um ser humano ali, e
A gente entende por que ele sentiu, mas já que ele quer sair, infelizmente, para o Vasco e para ele tem que ir embora. Bom, vamos ver o que o Edmundo falou. Edmundo é sempre bem polêmico, né? Ele vai se arrepender, sem dúvida nenhuma, porque ao voltar para a Argentina, ele vai ter que arrebentar lá de novo, porque já está muito claro que ele não tem mercado na Europa. Eu colocaria uma palavra nessa declaração do Edmundo, porque ele ainda não tem mercado na Europa. Porque a gente não pode dizer que isso vai acontecer ou não. Ele, o moleque, é um grande jogador. O Vasco não foi buscar à toa. Ninguém pagou o dinheiro que pagou nele à toa. Sim, que resolveu, né? Ele é bonitinho, vamos pagar. Não, pode não ter rendido, mas eu acho que o Edmundo tem razão. Acho que ele vai se arrepender. Bom, você acha, Igor, também que ele vai se arrepender? Eu acho que depende do que vai fazer ele feliz, né? Muitos jogadores da Argentina têm como sonho jogar no futebol brasileiro, tem sucesso. Mas se o Orejano era muito feliz no Vélez, veio pro Vasco, não foi feliz, não passou um ano legal, né? Vai voltar para lá, eu acho que vai agradar ele. Então, assim, se ele tá feliz, tá bom, Orejano. E quando toca essa sirene, é resenha furada. Vem, Johnny, fala. Se trouxer Felipe Coutinho, o Vasco garante no mínimo um lugar na pré-Libertadores do ano que vem. E aí, ainda bem que hoje eu tô desse lado. Pode falar, vai. Qual a opinião, Igor? Tem muitos times fortes no futebol brasileiro esse ano. O Inter se reforçando muito, o Bahia, fora aqueles que a gente já vê brigando normalmente. Mas o Felipe Coutinho é um jogador que, se chegar pro Vasco, muda o nível do time, realmente. Eleva o patamar e coloca o Vasco na briga, assim, até a Libertadores. Você, Fernandão? Coloca rapidinho? Na briga. Faz total diferença ter um cara como o Felipe Coutinho no teu time. A gente não... É incontestável a qualidade do Felipe Coutinho, a identificação que ele tem com o Vasco, a carreira que ele construiu. Se chegar, o Vasco acho que já vem para brigar, não sei se lá em cima, mas com o Coutinho, se candidata sim. O Felipe Coutinho sempre traz essa esperança para o torcedor do Vasco todo ano. Será que ele vem? Será que não vem? Bom, Donos da Bola vai chegando a Punta del Este, um lugar muito bacana. Olha só. Já pensou em treinar ao lado de uma praia artificial? Essa tem sido a sensação do elenco do Vasco na viagem de pré-temporada em um resort de luxo em Punta del Este, no Uruguai. O técnico Ramon Dias segue testando as novas peças no time em preparação para os amistosos contra o São Lourenço no dia 18 e Deportivo Maldonado no dia 21. Nos mesmos dias, a equipe alternativa do Campeonato Carioca vai disputar as partidas contra o Boa Vista e o Sampaio Corrêa. O clima é leve entre os jogadores, que têm recebido o carinho dos fãs todos os dias no hotel. Os mais procurados são Payet e Medel, que irão para a segunda temporada no clube. Entre os reforços, João Vitor mostrou empolgação para a estreia com a camisa do Vasco. Tenho certeza que vai ser um ano muito abençoado, um ano de muitas vitórias e espero que muitos títulos. E eu fiquei muito feliz, porque é um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, como eu disse na entrevista logo que cheguei. E tenho certeza que vai ser um ano abençoado, a torcida vai nos apoiar como nos apoiou ano passado e vai ser um ano maravilhoso. Um novo Vasco pronto para mais uma temporada. E se depender do desempenho da equipe, já pode-se dizer que o melhor está por vir. Olha, lugar bacana, mas sabe o que está animando bastante a torcida vascaína nesse início de pré-temporada? É a foto que apareceu, né, Pedrosa? Sim. Do Payet, fininho. Olha só, cara, o cara voltou de férias, melhor do que quando saiu da temporada passada, Pedrosa. Isso é pro torcedor do Vasco ficar animado, né? Com certeza, e tem motivo, tá, Flávio Vinic? Até porque eu venho conversando com as pessoas que estão fazendo essa preparação do Vasco lá no Uruguai, e eles me falaram o seguinte: para jogar no Vasco tem que correr, é fato. E o Payet, obviamente, na sua primeira chegada, ele estava acima do peso, obviamente também porque não vinha jogando muito no Olympique de Marseille, mas ele percebeu que aqui o futebol brasileiro é muito intenso, e uma informação que eu posso dar para vocês é que a comissão técnica do Vasco da Gama enxerga o Payet como ponta esquerda ou ponta direita, mais precisamente ponta esquerda, que foi inclusive a posição que ele mais atuou, e não é por conta do Payet, é por conta do estilo de jogo do Ramon Dias. Outra informação que eu posso dar para a torcida do Vasco é que essa comissão técnica não enxerga o time sendo montado com aquele clássico camisa 10. Isso para eles não existe mais. Por quê? Porque eles prezam pela intensidade. Para jogar no Vasco tem que correr, tem que competir. Então essa mudança do Payet com certeza tem a ver também com a percepção do próprio atleta, que entendeu que só vai jogar se ele estiver bem fisicamente.
Tecnicamente eu não preciso falar nada, é um craque pra mim, é um dos grandes craques. Fazer lado de campo tem que correr mais. É exatamente por isso. Então, assim, pode ser até que com um lateral esquerdo que fique mais, que não é o caso do Piton, mas com um volante que marque mais, ele tem a liberdade para jogar com a qualidade dele. Mas para ele estar dentro do time do Vasco da Gama, ele tem que estar bem fisicamente e essa comissão técnica enxerga o Payet como um ponta. Eu preferia tê-lo como um camisa 10, só que eu tenho que pensar na estrutura do time. Se na estrutura do time o Ramon Dias encara que o 4-3-3, que é a formação que ele mais gosta, ele vai jogar de ponta, é o Payet que tem que se adaptar a isso. Então eu concordo com essa leitura e pelo visto o Payet também, né? Porque ele se apresentou muito bem e obviamente isso anima muito o torcedor vascaíno. Mostra o profissionalismo também do Payet, que se dedicou nas férias para chegar bem assim. O cara nas férias eu sei fez qual um treinamento, foi o segredo. Alimentação. Fala aí, Verê. Ele ficou vendo o vídeo motivacional do Cristiano Ronaldo. Eu às vezes faço isso. O Cristiano... Você faz essa estratégia sua. Falei, quer saber? Tô cansado. Aí eu vejo um vídeo do Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que ele não gosta muito do Cristiano Ronaldo não, velho. Porque o Cristiano Ronaldo foi campeão em cima da França na Eurocopa em cima do time do país. Ah, mas ele é o tipo de pessoa que não tem como você não gostar. Ah, tudo bem. Deve admirar. Ô, Pedrosa, qual é a quarta maior venda da história do Vasco? A quarta maior venda da história do Vasco? A quarta? É isso? Difícil saber aqui na minha cabeça. cabeça. Fez esse levantamento? Não fiz esse levantamento. O pessoal fez esse levantamento. Não fiz, mas eu... Você sabe, a gente já vai mostrar o levantamento das maiores vendas da história do Vasco. Justo. Você imagina aí quem é o quarto colocado? Imagino. É um cara que jogou aqui ano passado, né? Mas assim, eu sei que tem... Tá indo para os Estados Unidos? Isso. Pô, levantei porque o cara bonitinho, né? Ele não sei. Quem será? Ô, meu Pedrosa. Mas porque eu penso logo nas outras, né? O Paulinho saiu daqui por um valor alto, o Thales Magno saiu daqui por um valor alto também. Então eu acho que essa quarta maior venda é o Gabriel Peck. Eu chuto assim. Será? Será? 50 milhões de reais, chega a isso. Um bom valor pelo Peck, né? Vendeu bem, né? Excelente valor, Flávio. E não foi 100%, né? Teve um não foi, ainda mais ainda. por 70% dos direitos dele. Eu acho que é uma venda muito bem feita, um jogador que, obviamente, também se notabilizou pelo amadurecimento nessa temporada, um ponta muito importante. Se fosse 50 milhões de reais por 100% do valor, eu acho que é um bom valor, mas eu não venderia. Até porque o Gabriel Peck vai para a seleção pré-olímpica e se o Brasil se classificar, ele provavelmente vai para as Olimpíadas, então o valor de mercado dele subiria. Só que nesse momento, você oferecer 50 milhões de reais por um jogador, 70% dos direitos, e ainda ficar com 30%, eu acho muito interessante essa negociação, não só para o atleta que vai para a MLS, vai para os Estados Unidos, uma nova cultura, vai aprender muito lá, mas também para o Vasco da Gama, que tem essa venda aí, e pode usar esse dinheiro, como até o Vene trouxe essa notícia, para fazer o quê? Orçar e com certeza pagar as dívidas que tem com o Léo Jardim, as luvas do Payet, como o Vene trouxe essa informação ontem. Quando o dinheiro entra no clube, o clube não faz só investimento em janela de transferência, ele pode fazer em tudo em prol do departamento de futebol. Porque às vezes o torcedor tem essa cabeça, Flávio, de que vendeu o Peck por 50 milhões, vai usar 50 milhões para contratar jogador. Não é assim, em nenhum clube do mundo botar é assim. a casa em dia, isso né? não existe, entendeu? E essa expectativa é criada muito porque as pessoas não têm o entendimento do departamento financeiro de um clube. Então isso não existe dentro do Vasco da Gama. Isso não quer dizer que não vai vir reforço. Como a gente até trouxe a informação aqui, pelo menos 4 jogadores vão chegar. E as pontas e a parte da volância também são as prioridades desse time. Vamos mostrar então o ranking das maiores vendas. Fiquei curioso para ver os 3 Vasco. primeiros. Olha só, ele falou bem. Paulinho, lembrou do Paulinho. Maior venda da história do Vasco. Paulinho para o Bayer Leverkusen por 85 milhões, está em reais, né? Segundo colocado, o Andrei para o Chelsea por 82 milhões. Terceiro, Douglas Luiz, jogador de seleção brasileira, 40. Aí já vem um intervalo ali, sai da casa dos 80, vai para 49 milhões o Douglas Luiz. O Peck, quarto colocado, então, chegando na casa ali dos 50 milhões. O Thales Magno, que está bem lá nos Estados Unidos, está jogando bem, 42 milhões, sai daqui como promessa. Tem informação novinho, sobre o né? Thales, inclusive. Pode falar, o Alex Teixeira fecha aí um top 6 por 23 milhões quando foi vendido para o Shakhtar. Barato, isso é uma não? curiosidade, barato. Porque isso tem 13 anos, né? Isso tem que levar em Chamou a consideração. atenção, É a inflação, a gente né? foi vendo, e aí a gente, nessa pesquisa, viu que o Felipe Coutinho foi vendido por 10 Então, milhões quando de você falou reais. quarto, eu pensei Felipe assim, Coutinho, o primeiro 10 deve ser milhões de Felipe Coutinho. reais, mas
Isso tem 16 anos. É o mesmo valor da venda do Ribamar, do Botafogo, que saiu foi por 10 milhões de reais. Oficial isso? Oficial. Ele não foi vendido, ele foi dado, né? Na época para Inter de Milão. Isso em 2008. É isso. Outra época, um completo né? absurdo, mas foi negociação mal feita, a verdade é essa. Felipe Coutinho era uma das maiores joias junto com o Neymar dentro do futebol brasileiro. Na base da seleção brasileira. Exatamente, eles são do mesmo ano, inclusive. O Neymar é uma venda da história do futebol brasileiro. E pra você ver, eles eram as duas maiores joias do futebol brasileiro. O Felipe Coutinho não entra nem no top 6 aqui do Vascão. Surreal. Absurdo, isso, mas... Nem top 20 entra. Nem top 20? Nem top 20 participou por aqui. O que chama atenção, né, nesse caso aí, até vou falar rapidinho sobre o Thales Magno, ele faz um movimento que, por exemplo, o PEC tá fazendo um movimento que o Thales fez. Ele sai daqui do Vasco, vai pra MLS e agora, isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe hoje na manhã, o Bolonha da Itália fez uma proposta pelo Thales Magno e tá muito perto de acertar essa transferência. Obviamente tem que se acertar com o New York City, que é o time do Thales lá nos Estados Unidos. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma consulta, demonstrar interesse, mas o Bolonha está muito mais perto de conseguir essa contratação. Ele fez gol de título, ele está bem lá fora. Exato. Ele deve estar agora o quê? 20, 21? 23 eu acho que ele tem 22. Uma dúvida, o Vasco ainda tem percentual no Thales? 10%, isso que eu ia falar. Esse é o lado bom de você manter percentual. Magno, 10% do o Vasco tem 10% do No caso do Magno. PEC, o Vasco fica com 30%. O clube formador sempre leva, mas segurou 10% do passe e ganhou uma grana, né? Perfeito. Se ele for vendido. E o que chama atenção aí também, para você ver como a transferência do PEC é interessante, que o Douglas Luiz sai daqui para o Manchester City, que é um dos maiores times do mundo, se não hoje o melhor time do mundo. E do Grupo City, milionário, faz compras milionárias. Tudo bem que é uma posição de volante para um ponta. Mas o Douglas Luiz, ele tinha uma promessa, e ele é uma promessa, tanto é que ele é uma realidade lá na Premier League, e ele estava sendo vendido pelo mesmo valor do Gabriel Peck. E o Gabriel Peck por 70%, para você ver como essa negociação é boa para o Vasco. Pode ser um ponto, assim, mas a posição também pesa, né? Pesa, Por ser eu falei, atacante, volante. Mas assim, o mercado é diferente. Me chama um pouco a atenção aqui, o Andrei, volante, o segundo colocado, 82 milhões, vendeu muito bem o Andrei. Vendeu muito bem, muita gente falou que o negócio era ruim na época, né? Nossa, que ele podia ser vendido por mais. Inclusive, a segunda parcela tá para entrar esse mês, do Chelsea, porque foram feitas em 2 parcelas. O primeiro pagamento já foi feito em janeiro do ano passado e nesse ano vai ter um outro pagamento que é da segunda parcela. Sempre bom pingar um dinheirinho no cofre do Vasco. Olha, tem mais reforço chegando no Botafogo. Salve, salve, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Já venho trazendo mais uma notícia do Vasco, do mercado da bola 2024 no Vasco. Nome Adalberto Carrasquilha. Alguém já ouviu falar desse jogador? O jogador, ele é meia, 25 anos de idade, atua no Houston Dynamo dos Estados Unidos. E nome já especulado, foi oferecido ao Ramon. E Alexandre Matos foi buscar, foi lá ver quem é esse jovem rapaz de 25 anos, atleta que joga muito. Já venho trazendo algumas estatísticas para vocês conhecerem quem é ele. Adalberto foi um dos grandes nomes da MLS em 2023 e pode ser um segundo ou terceiro homem de meio, ali com a saída de Orediano ali, Peck, e ele substituiria bem esses jovens. É um cara muito físico, veloz e ataca muito bem pelo espaço. Não é um grande articulador, mas participa bem nos momentos ofensivos. Ali como ele tem um físico forte ali, que ele pode atacar na velocidade, que ele pode ali defender, que ele pode fazer com que o ataque vai rápido e recua rápido. Pode ser aí que ele seja um ótimo jogador ali no meio, ele possa subir com o ataque e descer com a defesa, e provavelmente que seja uma operação bem cara, por mais que tenha 1 ano de contrato, e o salário dele é baixíssimo lá no MLS, cerca de R$250 mil, e foi um dos principais atletas da MLS e da Gold Cup, né, que ele é da seleção do Panamá, e certamente sairia bem valorizado com a venda dele, né? E seria um bom jogador aqui no Vasco, que ainda é classificado como uma aposta, que nós gostaríamos de ver um jogador mais competitivo de centro ali,
substituindo o Orediano ali e o Peck, apesar que o Orediano não chegou muito a ser titular, mas eu falo em nome dele porque ele está de saída, né? Pediu para sair. E ali ele ficaria bem ali junto com Veguete, mais ofensivo. E certamente será um movimento mais criativo e interesse do clube em apostar no atleta, porque o panameno, né, ele tem 25 anos e foi um dos principais jogadores na equipe dos Estados Unidos e também se destacou pela seleção do Panamá. E outras equipes do Brasil também analisam o atleta e tem as estatísticas das últimas 30 partidas disputadas para ele. Tem 3 gols, 6 assistências, 7 grandes chances criadas, 78% de acerto dos passes, 31% do acerto dos cruzamentos e de 2 bolas recuperadas em jogo e 56% dos acertos em dribles. Então aí é um jogador bem ofensivo, um jogador que ataca bem, defende bem, é um jogador aí que seria ideal aí para o meio aí junto com a equipe aí do Payet, junto com o Payet ali no meio ali. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizadíssimo de tudo que está acontecendo aí com o Vasco. Deixa o seu like também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma, e o seu comentário, que você não fica sozinho. Fala da onde você está nos assistindo para saber da onde está vindo a sua torcida vascaína. Então fique com Deus, pessoal, e até a próxima notícia.